chegando, todo mundo vai ficando delinquente. E às vezes nós vai andando sem saber para onde de repente. Aê, é a viatura chegando, tão fugindo. Pavilhão, abre o portão. O guarda na guarita me vigiando. E eu aqui entrando de repente em casa. Que casa? É detenção. Pavilhão. É isso aí. Chegou. Agora é. Já era. Acabou. Já era. Acabou.